Amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém? E que as consolações também do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha, queridos, como vocês já podem contemplar aqui atrás de mim o nosso tema. Eu quero dizer que depois de algumas mensagens assim, um tanto quanto pesadas, falando sobre quem são os demônios, depois falando, na verdade, essa sobre a armadura de Deus para o cristão, não foi colocada no canal, mas nós falamos agora, por último, aquela história pesada, triste, de Ananias e Safira. Nós hoje vamos falar sobre esse tema, conhecendo a pessoa e obra do Espírito Santo. E eu quero rapidamente dizer para você por que eu vou pregar esse tema, sobre esse assunto. Porque eu sinto a necessidade de nós termos mais conhecimento sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. Eu sei que você que está me assistindo pelo canal também está me entendendo, porque nós temos uma necessidade, queridos, olha o que eu estou dizendo, nós temos uma necessidade de conhecermos mais a pessoa e obra do Espírito Santo. A minha esposa, ela é filha, não é, de pastor, nasceu no lar cristão, e nós somos da idade de 50 anos, não é? E a gente sabe e entende o tanto que nós precisamos conhecer. Ela é cristã desde o berço. Eu também posso dizer que sou crente desde o berço, mas tive a minha conversão assim, real, aos 13, 14 anos. E eu sou cristão há mais de 30. E a gente percebe o tanto que a gente precisa crescer nessa temática, ou melhor, conhecer a pessoa e obra do Espírito Santo. Eu posso estar falando para um novo convertido que já ouviu falar que existe o Espírito Santo, mas não conhece muita coisa também sobre o Espírito Santo. E antes que eu adentre no assunto propriamente dito, hoje, por alguma outra coisa que aconteceu aqui no culto, nosso tempo está reduzido. Logo hoje que a mensagem é longa. No entanto, eu vou apresentar a mensagem, e você, cuidadosamente, vai ler as referências que nós vamos citar aqui. E se você tiver interesse, porque é um estudo longo, né, bastante profundo, você pode me pedir pelo nosso WhatsApp, que está na descrição do vídeo, e todo mundo conhece o meu número do WhatsApp. Pode pedir o texto que eu mando para você fazer uma leitura mais caprichada em sua casa, lendo as referências bíblicas que nós vamos apresentar aqui agora nos slides. Não precisa nem eu citar, inclusive, algumas delas. Mas olha, tem uma coisa que frustra o pregador. Toda vez que nós abordamos um tema, escuta isso aqui, nós temos que reconhecer que não dá para esgotar. Sabia? Inclusive, na própria pregação, você apresenta um tópico, e você poderia falar mais coisas sobre aquele tópico, mas a gente precisa obedecer o horário, então nem sempre dá para você esgotar aquele tópico. Nem o tópico não dá. Imagine o assunto. Então esta é uma frustração que os pregadores podem ter, de não poder falar tudo que era necessário falar, preciso, por causa de outras circunstâncias, como eu falei, inclusive do tempo. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse assunto, e eu quero dizer que o motivo de eu estar pregando, vou reforçar, é o meu desejo e a sede de crescer mais na minha intimidade com o Espírito Santo.
Eu vou lhe fazer uma pergunta inicial. Você conhece o Espírito Santo? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Qual é o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Qual é o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Então eu quero desafiar você a querer ter mais conhecimento, intimidade, crescer na sua comunhão com o Espírito Santo. Vamos saber quem é o Espírito Santo. Vamos conhecer mais pela pregação e, claro, você vai conhecê-lo também mais pela sua experiência, pela sua comunhão com Ele, pela oração e pelo estudo da palavra. Vamos abrir essa referência aí, ó. João 14, versículo 16 e 17. Eu quero terminar no horário. Então vamos lá. João 14, 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Observe essa expressão, outro Consolador, ok? Fique observando. A fim de que Ele esteja para quanto tempo convosco? Para sempre. Observe essa expressão também, para sempre. Outro Consolador e para sempre. Quem é este outro Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Meu Deus, o mundo não pode receber, irmãos. E olha que ele veio, ele desceu. O Espírito Santo foi enviado, aconteceu no dia de Pentecostes, ele desceu. Lembra? Mas ele não foi enviado para o mundo receber. E quem é que pode receber o Espírito Santo? Ele veio para quem? Ele veio morar em quem? Onde? Olha aí, ó. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita, aleluia. Se você pode soltar a sua Bíblia, dê um grande aplauso ao Senhor, porque Ele habita conosco e estará em nós. Aleluia. Irmãos, esse versículo é top. Ele é top. Agora vamos lá. Olha, uma outra coisa que eu quero falar é que tem coisas na Bíblia que você pode ler e não entender. Mas fica calmo, porque as coisas vão começar a cair assim, ó. A ficha começa a cair. Esse versículo está falando algo assim muito grande, irmão, sobre o Espírito Santo, muito poderoso. Aqui está o âmago da verdade sobre o Espírito Santo. O mundo não pode ver, o mundo não pode receber, o mundo não conhece. Ele veio para habitar em nós, Ele estará em nós. O Espírito da verdade, outro Consolador, e para sempre Ele vai morar conosco. Olha que coisa. Agora, você percebe claramente que Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Irmãos, nós temos a época do Pai no Velho Testamento. Jesus Cristo veio, não é? E esteve entre nós durante 33 anos e meio. Sabe? Jesus ficou aqui na terra, irmãos. Jesus morreu com essa idade, irmãos. Ele começou o seu ministério com 30 anos, com cerca de 30 anos, ele foi batizado. E a Bíblia diz que ele passou esse tempo conosco. Isso aí não é de nenhuma dúvida. Irmãos, mas quando Jesus sobe para o céu, ele diz: Deus enviará, eu rogarei ao Pai. Em um momento ele diz também que ele mandaria, irmãos, o Espírito Santo. Ele chamou de outro Consolador.
Então, se ele chamou o Espírito Santo de outro consolador, é porque Jesus se considerava também consolador, ok? E a palavra consolador aqui quer dizer exortar, motivar, estar presente, nos ajudar, nos fortalecer, nos encorajar. Tremendo, não é? E Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador. Irmãos, era um privilégio ter Jesus em carne, como diz o menino, em carne e osso, onde se podia pegar em Jesus, não era? Não era? Assim, ó. Alguém podia pegar na mão de Jesus, dar água para Jesus, andar com Jesus, conversar com Ele de viva voz. Irmão, Jesus vai para o céu e Ele disse: eu enviarei um que vai ser muito melhor ele estar conosco, com vocês, do que eu, pessoalmente. Meu Deus. Porque quando Jesus estava na Galileia, ele não podia estar na Judéia, entende? Quando Jesus estava em Jerusalém, ele não poderia estar em Nazaré, por exemplo. Mas agora ele mandou um, irmãos, que mora em cada um de nós. Você consegue entender? Por isso eu estou lhe chamando a atenção. Esse versículo é top. Ele vai habitar em você. Quando Jesus esteve aqui na terra, foi maravilhoso, irmãos. Aquelas pessoas que viram Ele, conversaram com Ele, pegaram nas mãos dEle, andavam com Ele, tiveram o seu grande privilégio, não foi? Mas nós também temos o nosso privilégio. Porque ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele mandará outro consolador, que esteja com vocês para sempre. Ele é tão especial, meus irmãos, que o mundo não pode vê-lo, o mundo não pode recebê-lo, o mundo também não conhece, mas a Bíblia diz que ele vai habitar em nós e estará em nós. Você está conseguindo entender? Um outro consolador. É uma pessoa, meus irmãos. Agora eu quero que você comece a pensar comigo. Por hora, não mude o slide agora. Vamos pensar comigo aqui, ó. Pensa comigo. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Olha como Jesus se referiu a ele: outro consolador. Então não é uma força. Não é uma coisa qualquer. É outro consolador. Entende? Consegue ver? Irmãos, boa parte das seitas, olha, boa parte das heresias que existem relacionadas ao cristianismo, a fé cristã, envolve a pessoa do Pai, ou de Jesus, ou do Espírito Santo. E uma das mais sagazes, das mais diabólicas heresias, é aquela que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. E nós vamos ver aqui já já que o Espírito Santo é apresentado como uma pessoa. Só que ele habita individualmente em cada um de nós. Olha que coisa. Ele habita em você. Ele habita em mim. A Bíblia diz que o nosso corpo é morada dele. Vocês estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Irmãos, é uma coisa milagrosa, é uma coisa fantástica. Eu tenho o Espírito Santo morando em mim. Jesus disse que o Espírito Santo que ele estaria enviando e que se cumpriu no dia de Pentecostes, 50 dias depois que ele ressuscitou, ele subiu. Quando fez 40 dias, 10 dias depois desceu o Espírito Santo e se cumpriu a promessa. E a Bíblia diz que os irmãos ficaram cheios do Espírito Santo. E ele desceu. Olha que coisa fantástica. Acompanhe o meu raciocínio. Ó. A Bíblia deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa da mesma substância. Diga comigo. Mesma substância, da mesma espécie e do mesmo poder glorioso do Pai e do Filho. Diga, o Espírito Santo,
é da mesma essência do Pai e do Filho. Não há diferença entre eles. Eu vou provar. Certo? Nós vamos provar. Irmão, Jesus o chamou de outro Consolador. Como foi que Jesus chamou o Espírito Santo? Outro Consolador. Então ele era o Consolador. Ele agora estava mandando outro. Olha aí o slide, olha aí. Ó. Eu quero que você veja isso aqui. Eu estou pregando para crente muito inteligente, você. Por isso eu quero que você estude a Bíblia também, analise o que eu estou falando e procure aprender. Olha aqui a prova. Quando Jesus chama outro Consolador, ele está fazendo a diferença dessas duas palavras aí no grego. Essas palavras, héteros e halos, são palavras da língua grega. Elas são escritas assim. A palavra héteros quer dizer outro diferente. No português, a gente usa a palavra outro. Me dá outro aí. Pega outra. Outro carro. Outra banana. Outra casa. Outra pessoa. Não é assim que a gente usa? E a gente escreve tudo do mesmo jeito, não é verdade? Outro, outra. Não importa. É tudo do mesmo jeito. Na língua grega, não. Na língua grega, quando você vai falar de outro, mais uma coisa diferente. Quando se fala outro, mas é uma coisa diferente, por exemplo, você quer uma banana? Sim, eu quero. Aí eu pergunto, você quer outra fruta? Ah, você quer uma fruta? Quero. Aí eu lhe dei uma banana. Aí eu pergunto, você quer uma outra fruta? Eu dou agora uma maçã. Eu dei primeiro uma banana, agora eu estou dando uma maçã. Outra. Você quer uma cadeira? Eu dou uma cadeira de espaguete. A primeira. Você quer uma cadeira? Dou. Você quer outra cadeira? Eu já levo uma cadeira de plástico. Entende? É outra, mas diferente. Está aí, ó. É a palavra héteros. Agora, quando eu quero dizer outra, mas igual, a palavra é halos. Aí você já está sabendo, eu sei que você já está sabendo. Jesus usou a palavra halos quando disse: enviarei outro Consolador. É por isso que nós estudamos a língua grega, irmãos, no seminário. Sabe? O estudante da Bíblia, ele estuda também as línguas originais, o hebraico e o grego, para entender melhor essas coisas, irmãos. Nós temos o Novo Testamento analítico em língua grega. Nós temos, meus irmãos, os dicionários. Nós temos tanto material, as concordâncias. Nós temos tanto material em língua grega que nos ajuda a entender esses detalhes. Entende? Olha, quando Jesus disse, eu enviarei outro Consolador, ele usou a palavra halos, que quer dizer outro, mas de igual, da mesma substância. Entende? Irmãos, é igual. O Espírito Santo não é inferior a Jesus. Isso é bom para a gente entender. Vamos lá. A Bíblia também afirma que o Espírito Santo é tão importante, escuta isso, o Espírito Santo é tão importante para Deus, que ele disse que todo pecado que o homem cometer poderá ser perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Irmãos, não é profundo isso? E você sabe qual foi o contexto que Jesus falou isso? Quando Jesus estava expulsando os demônios, e vieram dizer que Jesus estava expulsando o demônio pelo maioral dos demônios. E a Bíblia deixa claro que Jesus estava expulsando demônios pelo Espírito Santo de Deus. E foi nesse contexto que Jesus disse, olha, está lá em Marcos,
Abra sua Bíblia em Marcos 3, versículo 28 e 29. O que está escrito aí, amados? Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que eles proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Irmãos, me diga se aqui não é um assunto sério, hein? Me diga se tem alguma dúvida aqui. Olha, meus irmãos, pode voltar lá para o tema, porque eu quero focar o nome, a pessoa do Espírito Santo. Irmãos, quem blasfemar, quem ofendeu o Espírito Santo, é réu de um pecado eterno, que segundo a Bíblia, não há perdão para ele. Olha, um dia eu posso fazer uma pregação só baseado nessa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero dizer, irmãos, que quando a Bíblia deixa claro isso, ela está dizendo, não brinque com o Espírito Santo. Não brinque. Ele é muito especial. Certo? Jesus disse que todo pecado que uma pessoa cometer na vida poderá ser perdoado. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, blasfemar contra ele, não tem perdão, meu Deus. Aí o camarada treme na base, né? E olha, o que tem de gente que um dia ele vai para o inferno. Ele pode dar esmolas, ele pode fazer o que ele quiser na vida, ele pode ser bonzinho, ele pode até ser um religioso, ele pode ser uma pessoa inteligente, ele pode ser uma pessoa que faz muito bem para a sociedade, mas se ele tiver blasfemado contra o Espírito Santo, ele não terá perdão, nunca, eternamente não terá perdão. Eu quero que você saiba que o que eu estou falando hoje aqui é um assunto muito importante. E você vai pegar essa mensagem e você vai rever e estudá-la com carinho, tá bom? Olha aí, vamos agora correr, porque só dá para eu apresentar e não dá mais para eu ler. Aí você cuidadosamente vai ler tintim por tintim em casa, você vai ouvir, até porque a mensagem vai ficar curta, não é? No vídeo vai ficar curta, ok? Bora lá, O Espírito Santo, a obra dele é essa aí, A obra dele. A obra do Espírito Santo é essa. Ele regenera, ou seja, ele muda as pessoas. Ele transforma as pessoas. É o novo nascimento. João 3, verso de 3 a 5. Ok? Número 2. Ele mora no nosso corpo. Esse já é fácil porque nós acabamos de ler. Aonde é que mora o Espírito Santo? Dentro de cada cristão. Lembre que ele não pode habitar no corpo de alguém que não é cristão. Entende? A Bíblia deixa claro nesse texto aí, João 14, 16. Era para ser 17. João 16, 17. O mundo não pode recebê-lo, o mundo não conhece e nem pode vê-lo. Ok? Ficou claro? E ele vem habitar em nós. Pode passar. 3. Ele é a garantia da nossa salvação. Em Efésios capítulo 1, verso de 13 a 14, diz que ele é o selo que garante a nossa redenção. Ele é a garantia. A Bíblia lá fala nesse texto de penhor. Você sabe o que é penhor? Penhor é uma coisa penhorada, ok? Que serve como garantia no banco, ok? A Bíblia chama o Espírito Santo de penhor da nossa redenção, da nossa salvação, ok? Efésios 1, 13. 4. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A obra dele é convencer.
lembre, não é converter. Deu para sentir a diferença? Porque ele convence, mas a obra de conversão, o ato de converter depende do pecador. Eu reconheço, eu quero entregar a minha vida. Fez a diferença? Beleza, ok? Então, está lá escrito também, João 16. Está aí a referência, 7 e 8. Número 5, ele ensina e guia a igreja na verdade. João 16, versículo 12 e 13. O capítulo 16 de João é top, né? Então eu quero dizer que a igreja, ela nunca está perdida. Ei, você ouviu bem? A verdadeira igreja nunca está perdida, porque o Espírito Santo nos guia na verdade. Entende? É só seguir a Bíblia e pedir ajuda ao Espírito Santo. A verdadeira igreja não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Ela segue firme os caminhos do Senhor. Obra do Espírito Santo, nos guiar. Está lá no texto. Você vai ver a referência e vai consultar. Perfeito? Número 6. Ele nos dá a convicção da nossa salvação e da nossa condição de filho. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 9, que nós temos a certeza da nossa salvação em Cristo, dada pelo Espírito Santo. É Ele que nos dá. E lá no 16, fala que Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tremendo, não é? O Espírito Santo fala dentro da gente. Você é filho, você é filho. É Ele que nos dá a convicção. Número 6, 7. Ele nos ajuda em nossas orações, em Romanos 8, 26 e 27. Sabe por que é importante isso aí? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Que Ele nos ajuda em nossas orações, porque a gente não sabe orar como convém. E é verdade, irmãos. Nem orar direito a gente sabe. E o Espírito Santo nos ajuda em nossas orações. Isso não é tremendo? Rapaz, isso é fantástico. Agora, lembre que Ele nos ajuda em nossas orações. Se você não ora, o Espírito Santo vai orar sozinho por você? Ele te ajuda nas suas orações. Então, quem não ora, o Espírito Santo não ajuda. Entende? Rapaz, isso aqui é uma revelação, viu? Se você não ora, o Espírito Santo não te ajuda. Só se você orar, ele vai te ajudar. Número 8. Ele é o agente da nossa santificação. Gálatas 5, 16, 17. Diz lá que ele luta, o Espírito luta contra a carne, para que a carne não vença. Está vendo? Diz que há o embate do Espírito com a carne. Para que a gente não faça o que a carne deseja e quer que a gente faça. Diz que o Espírito Santo. E você pode ver lá que o Espírito lá está com letra maiúscula. O Espírito é o Espírito Santo. Número 9. Ele batiza o cristão. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 8. Esse batismo é para nos dar poder, autoridade. Irmãos, olha, bem aí no número 9, eu faço questão de mostrar para os irmãos que quando o Espírito Santo nos batiza, ele nos batiza para dar poder. Em Atos 1:8, em 1:4 diz que Jesus dizendo: não saiam de Jerusalém até receber a promessa. A promessa qual era? Batismo com o Espírito Santo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo. No versículo 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Irmãos, o crente recebe poder do alto. Olha, todo crente precisa entender isso aqui, sabe por quê? Porque não é para ter crente medroso.
não é para ter crente frouxo. Vou repetir. Não é para ter crente medroso, não é para ter crente frouxo, porque nós recebemos o Espírito de poder, diga amém. Nós cristãos, quando aceitamos Jesus, nós somos agraciados com o Espírito Santo de poder. O poder vem sobre nós quando nós buscamos, somos batizados com o Espírito Santo, ele vem sobre nós em forma de poder. Ou melhor, o poder vem sobre nós. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a palavra poder vem do grego dínamos, que a origem da palavra dinamite, que quer dizer poder para explodir, poder mesmo de verdade. Amém? Então nunca esqueça disso. Só que tem um detalhe. Abra sua Bíblia em Mateus 10, 18. Mateus 10, 18. Olha aí o que Jesus disse. Para ninguém ficar com medo, ninguém ficar preocupado. Olha aí, ó. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis com que ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de falar. Verso 20. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Aleluia! Irmãos, a Bíblia está dizendo que se um dia você for colocado diante de um tribunal, diante de autoridades, e você ficar ali pensando que está sozinho, não! Naquele momento o Espírito Santo vai dar força e sabedoria para você. Porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo. E olha, nós temos muitos crentes medrosos. Ai meu Deus, eu não sei falar. Ai meu Deus, eu não sei o que vou dizer. Confie no Espírito Santo. O crente tem que confiar no Espírito Santo de Deus. E você sabe por que muitos não têm maior confiança? Porque não têm intimidade com o Espírito Santo. Lembra do início da pregação, da introdução? Você precisa de intimidade com o Espírito Santo. Conhecer melhor. Eu não disse que esse era o objetivo? A gente conhecer melhor o Espírito Santo? Número 10. Ele pode ser entristecido. Em Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. E aqui no texto eu coloquei o que entristece o Espírito Santo, viu? Está aqui, ó. Você quer? Eu posso lhe mandar para você ler o que entristece o Espírito Santo. Gritaria, raiva, ira, etc. Discórdia, mentiras, um monte de coisa, tá bom? Número 11. Estou terminando, irmãos. Ele anseia com ciúme por nós. Tiago 4:5. Irmãos, eu gostei disso aí. Eu gosto, aliás. Irmãos, quem é a mãe que não tem ciúme do filho? Me diga, qual é a mãe que não tem ciúme? Qual é a mãe que não tem? E daquilo que nós amamos? Nós temos ciúme, não é? Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo anseia por nós e ele tem ciúme. Tá vendo? Porque está falando de comunhão, de santidade, intimidade com ele. Ele tem ciúme. Ele não quer que qualquer coisa toque em você, não. Sabe por quê? Porque ele habita em você. Você é dele. Ele tem ciúme de você. Por isso que o Espírito Santo não quer que você fique na frente da televisão, vendo porcaria, imoralidade. Que você fique conversando com as pessoas, conversas indecentes. Que você não fique saindo com as pessoas e fazendo coisas erradas. Entende? Porque o Espírito Santo quer atenção para ele. O Espírito Santo quer que você se ofereça para ele. Ele diz, eu tenho ciúme de você. Sabe? Você gostaria que a pessoa que você muito ama virasse as costas para você e não desse atenção para você? Ficar só conversando com outras pessoas, fazendo o que as outras pessoas querem, e você que ama, e ela nunca dá atenção para você?
Por isso ele tem ciúme, né? Número 12, ele produz frutos em nós. Gálatas 5:22 fala do fruto. Lembra dos frutos? Ou do fruto do Espírito Santo? O amor, paz, alegria, longanimidade, etc. Então, eu quero que você veja isso aí, tá? Número 13. Ele pode ser apagado, seria na vida do cristão, certo? Olha, lá em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz assim: não apagueis o Espírito. Irmãos, o que significa isso, pastor? Pastor Isaías, eu não entendo o que significa apagar o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia está dizendo lá para você não desprezar as coisas do Espírito. Quando você não dá valor, às coisas do Espírito, ele é como uma tocha que vai se apagando em você, porque você não dá atenção. Entende? Você está conseguindo entender? É como um membro do seu corpo que você isola, ele vai atrofiando. E a Bíblia diz para você não apagar o Espírito Santo. Tem gente que nem se lembra do Espírito Santo. Tem gente que nem lembra do Espírito Santo, nem fala com ele. Eu vou te dar uma sugestão. Amanhã, quando você acordar... Não. Amanhã está muito longe. Amanhã está muito longe. Hoje, quando você for dormir, faça uma oração ao Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo, como eu te amo. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso hoje? Não deixe para amanhã não, faça hoje. Espírito Santo, maravilhoso. Se você puder colocar uma Bíblia no seu celular, ou uma música no seu celular que fale sobre o Espírito Santo, se ajoelhe e comece a glorificar o Espírito Santo. Se você quiser, você lê algumas referências da Bíblia que fala sobre o Espírito Santo ainda hoje e comece a dizer: Espírito Santo, me perdoe, eu estou esquecendo do Senhor. Renove isso, o teu relacionamento, fale com Ele. 14, ele espera que sejamos cheios da sua presença. Em Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha, irmãos, é por isso que bebida não combina com crente. Bebida alcoólica. E aí, meus irmãos, você tem que lembrar que o Espírito Santo é que deve dominar você por completo. Aí, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não beba vinho, beba do Espírito Santo. Se encha, se embriague. E a palavra quer dizer está embriagado. Não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos embriagar com o Espírito Santo. A palavra é enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, deixe ele tomar de conta de você. E tem crente aí que está embriagado, mas é com coisas do mundo e não com o Espírito Santo. Pronto? Bora para o último slide. Olha aí o último. Ele é o autor da Bíblia. 2 Pedro 1:21 fala que ele escreveu a Bíblia através dos homens, certo? Ele é o autor da Bíblia, o Espírito Santo. E 16, ele é quem concede os dons. Está lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, fala que pelo mesmo Espírito ele concede o dom da sabedoria, do discernimento, o dom de cura, o dom de interpretação de línguas. Meu irmão, é maravilhoso esse texto aí, porque fala que é o Espírito Santo. E aí, nós vamos agora para a conclusão. Olha aí o que diz a conclusão. Procure melhorar o seu relacionamento com Ele. Procure ter mais intimidade com Ele pela oração e pela Bíblia. Leitura da Bíblia. Podemos orar? Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé. Meu amado irmão, se possível, vamos colocar, eu não sei se tem uma música que fala sobre o Espírito Santo aí fácil, mas vamos orar. Enquanto isso, as irmãs preparem as crianças
para fazer aquela entrega lá. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero que você ouça essa mensagem outras vezes aqui no canal. Eu quero que você compartilhe essa mensagem com seus irmãos, com seus amigos. Quero que você se inscreva. Eu quero que você medite. E eu quero que você procure esse texto, que você leia esse estudo, porque eu não pude falar dos detalhes. Eu quero que você ore comigo agora. Levante as suas mãos. Eu quero que você se dirija ao Espírito Santo. A sua oração é para se dirigir ao Espírito Santo. Eu quero que você fale agora, pela fé, diga assim: maravilhoso Espírito Santo, eu te conheço muito pouco. Fale, eu te conheço muito pouco, Espírito Santo. Mas nesta noite, eu ouvi coisas boas a teu respeito. Alguma coisa clareou mais na minha vida, Senhor. E diga: eu quero te conhecer, Espírito Santo. Diga. Se você é crente, se você é um cristão lavado e remido no sangue de Cristo, o Espírito Santo mora em você. E talvez você tenha desprezado, você nem se lembra dele. Você passa um dia, nem fala no Espírito Santo. Você passa uma semana, nem se lembra que existe Espírito Santo. Mas eu quero que nesse momento você abra o coração e diga: me perdoe, Espírito Santo, porque eu tenho esquecido do Senhor. Mas a partir de hoje eu vou falar mais do Senhor, porque o Senhor mora dentro de mim. O Senhor foi enviado por Deus, pelo nosso Pai, pelo meu Pai, por Deus, para morar dentro de mim. Você é o outro Consolador. E a Bíblia diz que o meu corpo é tua morada. A Bíblia diz que o meu corpo é a tua habitação. Nós somos santuário do Senhor. O Senhor habita em nós. O Senhor é que nos guia. E nesta noite eu abro o meu coração. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajude a te conhecer mais e mais. Que Deus te abençoe. Se você é uma pessoa que não é crente ou desviada, e você quer se reconciliar com Jesus, faça isso hoje ainda. Te ajoelhe onde você estiver. Entre em contato com o telefone que está na descrição desse vídeo, se você não está aqui na igreja. Entre em contato com a gente. Que Deus te abençoe. Que você possa se reconciliar com Jesus, entregar sua vida para Jesus, aceitando como seu Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados. Ou então você procure uma igreja pertinho da sua casa, onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil, e se congregue. Procure uma igreja séria que prega a palavra de Deus. Amém? Muito bem, Deus nos abençoe, paz e graça.